Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo vou ensinar vocês a confeccionarem essa sandália em crochê com salto Anabela. Mas antes, se você já gostou do que viu aqui e não quer perder os próximos vídeos, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, assim todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você corre pra cá pra conferir a novidade. Bom, gente, essa sandália, ela é bem simples de fazer, são somente pontos baixos, mas ao longo de todo o vídeo eu dou diversas dicas para vocês, para que vocês façam da melhor forma possível, seguindo ali a anatomia do pé, porque isso também é muito importante. Então sim, é simples, mas exige um pouquinho de atenção, principalmente para fazer o primeiro par, até a gente entender e tudo mais. Bom, eu mostro outros tipos de solas também nesse vídeo, né? Mais um tipo de sola, mas vocês podem também fazer na sola de chinelo, caso vocês não encontrem esse mesmo solado já furado ou o frete esteja muito caro e não compense aí. Então, eu vou deixar o link, né, na descrição para que vocês possam ver como furar e casear o chinelo de vocês também e assim criar aí as sandálias, sapatilhas, enfim, que vocês quiserem. Para quem acompanha o canal, vai perceber que esse vídeo está um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui, a linguagem dele, porque na verdade ele tinha um outro destino, ele era para uma outra finalidade, mas acabou não rolando, então estou liberando o vídeo aqui no canal para vocês. Então espero que vocês gostem, não esquece seu curtir que ajuda muito no crescimento do canal e também na divulgação desse vídeo. Tá certo, gente? A seguir, a lista de materiais e o tutorial em si. Bom, gente, vamos dar início aqui ao nosso passo a passo dessa sandália em crochê, mostrando aqui para vocês um pouquinho do modelinho, de como ele vai ficar no final. Aqui eu ainda tenho que fazer os arremates, colocar o botãozinho que vai ficar aqui para prender. E, obviamente, que ao longo do vídeo eu vou dar dicas para vocês, né, para modelinhos diferentes, opções diferentes. Então, assistam tudo aí. Esse modelinho eu fiz dessa forma aqui para a Ju. E agora eu vou fazer algumas considerações sobre as solas. Vou falar sobre alguns tipos de solas que vocês podem encontrar no mercado. Essa que eu trabalhei, né, que é essa aqui que eu vou tecer agora, confeccionar junto com vocês. Os furinhos dela, onde nós vamos casear, é na base, é na sola mesmo, ó. Dá pra ver os furinhos aqui, ó. Eu não fiz esses furinhos, eles já, o sapato, né, a sola já veio dessa forma. Tem aqui dentro, ó, a palmilha, que ela não tá colada, ela está apenas colocada. E tem um outro modelo também, aliás, tem vários modelos que vocês podem encontrar, eu vou mostrar aqui o que eu tenho. Esse aqui, por exemplo, você caseia na palmilha, o que obviamente se torna muito mais prático e mais fácil. Mas, na hora que vocês forem escolher, vocês têm que prestar atenção nesse modelinho aqui, porque é o seguinte, a hora que eu casear com crochê aqui, pode ser que essa sola não encaixe, ó, perfeitamente. Colocando ela aqui, ela já não encaixa, não tem um encaixe perfeito. Então, fica a dica aí pra vocês. Tem um outro modelo que vocês podem encontrar também, que ele é como se fosse uma aba aqui pra cima. Então, você imagina que aqui tivesse um murinho, digamos assim, como se fosse essa parte aqui levantada e furada e com a palmilha só para encaixar. Então, vocês também podem usar esse modelinho para casear. E para quem não encontrar sola nenhuma, não tá fácil de achar, comprar pela internet tá difícil, tá complicado, porque, né, enfim, tantos motivos. Lá no meu canal Priscila Bergauser Crochê, eu ensino a fazer os furinhos e a casear na sola de chinelo. Eu já fiz muita bota em crochê usando a sola de chinelo e eu disponibilizo 2 passo a passos lá no meu canal. O primeiro é como fazer essa base, como furar, casear. E o segundo é onde eu dou a forma para bota, ou seja, esse aqui, por exemplo, tá aberto, ele tá preso aqui atrás, né, tem essa partezinha aqui atrás. Então, lá eu ensino a fazer uma bota, mas o primordial que pra mim
é aprender a furar e a casear, tá certo? Então, qualquer coisa, vocês podem olhar lá no canal, que vocês vão aprender e vão conseguir fazer no chinelo também. Sobre essa sola, gente, eu confesso que ela é muito, muito chata de trabalhar, sabe? Primeiro porque ele tem essa parte lisa aqui, ela é muito chata para puxar o fio. E depois tem essas riscas aqui, nesses relevos aqui, que também atrapalham um bocado para colocar a linha e puxar. Então, essa parte do trabalho é um pouco chata, é um pouco mais demorada, mas depois que você terminou também, ufa, vamos respirar. Bom, primeira coisa, você furou ou comprou caseado. Agora, vamos sim ao passo a passo. Você comprou assim já furadinho ou você fez os furos? Coloque a agulha que você vê que vai encaixar aqui. Essa minha já é uma agulha que ela tá bem, né, zoadinha, que eu tô usando só pra isso, só pra poder fazer esses caseados, porque eu exijo que jeito e acaba forçando. Então, aqui no meu caso, eu estou usando uma agulha que, obviamente, eu não vou usar pra tecer mais com ela, tá? O fio utilizado em toda essa base é o fio amigurumi, porque eu acho que ele dá um pouco mais de resistência à peça, deixando um pouco mais firme e fica muito, muito, muito confortável. Eu adorei o resultado do fio amigurumi aqui, porque ele não ficou um fio grosso, não ficou um trabalho também grotesco, ficou delicado. E a gente precisa aqui nesse calçado que ele tenha uma certa resistência, que ele laceie, porque assim, a gente aperta, vai ter diminuições, a gente aperta para que o sapato depois laceie na forma do pé da pessoa. Se você faz muito largo, a pessoa não sente firmeza aqui no peito do pé. Então, é necessário que a gente trabalhe um fio que tenha resistência e que ele seja confortável e não seja muito fino também, para que não acabe laceando muito. O contorno aqui, eu utilizei o fio Charme, porém vocês podem utilizar qualquer outro fio, inclusive o amigurumi. Eu só tinha o Charme nessa cor, por isso que nesse acabamento aqui eu usei o fio Charme. Esse aqui é o Charme Onyx, tá? Então, só pra constar aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Essa base, gente, esse primeiro caseado que nós fazemos aqui, nós vamos fazer direto, então nós vamos começar de um ponto e vamos fazer todo o contorno, finalizando nele, subindo, vira, e aí sim nós começamos a trabalhar essas carreirinhas aqui de ponto baixo. Eu recomendo que, né, vocês comecem num ponto aqui da frente, pode ser aqui, mas que seja aqui, ó, na lateral do calçado, porque quando nós atingirmos aqui a altura da base, qual que é a altura da base? A altura é isso aqui, ó. É até aqui. Então, daqui até aqui. Essa é a altura. Então, quando nós terminarmos essa base, para que você não precise cortar o fio e emendar aqui na frente, a gente já começa aqui na frente e depois só vem trabalhando nesse sentido aqui, subindo o peito do pé. Então, eu aconselho que façam aqui. Se vocês quiserem, igual eu até ensinei lá no canal na bota, começar aqui atrás para não marcar alguma coisa assim, vocês podem fazer também, mas posteriormente você vai ter que emendar o fio aqui na frente. Então, fazendo dessa forma, eu acho que fica um pouco mais prático. Então, eu vou iniciar o trabalho, como eu falei, começando a casear aqui na frente. Para fazer o caseado, você escolha uma agulha que vai entrar, ó, tá vendo a força que faz? E laçar o fio. Posterior a isso, eu vou trabalhar apenas com a agulha, não sei se vai mostrar aqui para vocês, mas apenas com a agulha de 2,5 milímetros. O trabalho é feito todo na agulha de 2,5 milímetros. Apenas essa primeira carreira de caseado é que eu vou usar essa aqui, que no caso é 2 milímetros. Podia até ser 1,75, ficaria ótimo, mas eu não tenho 1,75 em casa. Bom, então aqui eu vou colocar no primeiro furo. Ó. Ele dá um pouquinho de trabalho, como eu falei, mas não é nada impossível, tá? É um pouco demorado, é um pouco chatinho, mas a gente consegue. Então, a gente vai puxar o fio aqui, ó. A agulha já até tá entortando, ó. Puxei.
Vou passar a primeira volta aqui para fazer uma corrente. E dentro desse mesmo furo, eu vou puxar mais uma laçada. Como eu falei, gente, ele dá um pouquinho de trabalho essa parte, mas a gente consegue. Puxei aqui e faço um ponto baixo. Já tenho o início aqui da peça. Aqui também puxa, pega a laçada, traz aqui pra frente e vamos fazer aqui um ponto baixo. Mais uma vez dentro desse buraquinho, mais um ponto baixo. Então, você vai laçar o fio, trazer aqui pra cima e vai puxar um ponto baixo, tá? Fazendo dois assim. Então, nós vamos fazer para cada ponto que nós estamos vendo aqui, 2 pontos baixos. Se em algum momento do trabalho que você está olhando, você vê que um pontinho tá muito próximo um do outro, faça só um ponto baixo. Aqui eu tô fazendo 2 para que tenha um alcance de um furo para o outro e não dê um espaçamento muito grande nesses aqui, ó. Não sei se dá para ver que a câmera tá perdendo um pouco de foco, ó. Para que não fique um espaço muito grande aqui, por isso que nós fazemos 2. Mas se você tiver com um pontinho muito próximo um do outro, ó, aqui não tem nenhum, mas se estiver muito próximo, você pode fazer um ponto só, tá? Eu vou casear toda essa base e no final eu volto com vocês, lembrando então que nesse caso aqui são 2 pontos para cada furo, sempre fazendo ponto baixo. Bom, gente, terminando aqui de fazer o caseado, nós prendemos apenas aqui com um ponto baixíssimo, ó, tá? Vou prender e subir aqui uma corrente. Aqui, no próximo ponto, eu vou fazer ponto baixo. Vou seguir o sentido nessa primeira carreira. Como nós acabamos aqui fazendo muitos pontos e pontos muito próximos um do outro, talvez você observe a necessidade de fazer diminuições. Então, talvez você perceba a necessidade de fazer diminuições. Eu sugiro o seguinte, para você aí, que talvez sinta a necessidade, ficou muito ponto, não quero tanto ponto, vou fazer um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. Não, não façam isso. Se você for trabalhar com linha, faça 2. E aí, conforme você vai fazer essa próxima carreira, aí você vai observar se há necessidade de fazer ou não diminuições. Nesse caso, eu não recomendo fazer a diminuição tecendo, e sim pulando. Então, vamos supor, você tá nesse ponto aqui e tá muito próximo um ponto do outro e você tá vendo que vai abrir demais, pule o ponto, apenas isso nessa primeira carreira. Então, não faça diminuição, né, com 2 pontos e sim pule, ó. Por exemplo, aqui, vendo, ó, ele tá bem pertinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular ele, vou para o próximo, bem apertadinho, ó, e faço, tá? Aqui eu vou trabalhar. E por que que nós trabalhamos algumas diminuições ao longo aqui dessa primeira carreira? Porque às vezes a sua peça pode acabar abrindo. E se você observar que ela está indo muito aqui para fora, porque na verdade ela tem que ficar retinha. Se você observar que ela tá abrindo muito, é porque você teceu todos os pontos. Então, nesse caso, nós não vamos tecer todos os pontos. Assim, gente, é muito de visualizar. Pode ser que você sinta a necessidade de trabalhar todos os pontos e pode ser que você sinta a necessidade de fazer algumas diminuições apenas em alguns locais, tá? Então, é que eu tô olhando pra peça, eu não tô olhando pra
pra câmera aqui, então não vejo, se escapa, tá? Peço até desculpas. Então, aqui, ó. E sempre escolha fazer, né, pular esse ponto, você pule este aqui, não pula esse não, esse aqui você tece pra não ficar buraquinhos, ó. Então, aqui eu vou pular esse, vou vir pra esse aqui. Então, a gente trabalha nesse que seria o espaço, digamos assim. Então, faz bem apertadinho pra você não deixar buraquinhos perceptíveis, tá? Vai fazer diminuição, assim, muita, gente, eu acho que é aquela coisa da intuição, é percepção. Por exemplo, aqui, ó, eu estou tecendo e você vai observar que ele está reto. Se você observar que ele tá vindo assim, ó, pra fora, pode diminuir. Aqui, a mesma coisa, só que aqui, nesse contorno, eu sugiro que você faça, se necessário, porém, que você faça pouco, porque se você fizer muito reto aqui, essa parte aqui depois repuxa. Então, assim, parece complicado, mas ao tecer, você vai olhar e vai acabar observando se há necessidade de diminuições ou não. Eu vou continuar essa carreira aqui para mostrar para vocês. E aí eu vou voltar para a próxima e aí nós vamos conseguir ver como que tem que ficar essa base aqui. Essa base nesse lado, por exemplo, aqui ele tem que ficar reto, porque ele vai deitar. E aqui também. Ele não pode ficar esparramado, porque senão vai lacear muito e o pé da pessoa vai ficar solto. Então, aqui ele tem que ficar firme, né? E o mais pra dentro, assim, possível. Vocês vão acompanhar tudo. Primeiro, vamos assistir o vídeo aqui, vamos acompanhar. Nessas laterais, você não precisa trabalhar tanta diminuição, porque se você diminuir muito aqui, essa parte do calcanhar repuxa, e aí aqui não vai ficar legal depois. Tá? Então, eu vou continuar essa carreira aqui e volto para mostrar para vocês como que tem que ficar essa subida aqui. Bom, então aqui, ó, fiz todo o contorno, mostrar para vocês como fica. Então, aqui, ó, ele realmente fica mais abertinho, fica mais pra lateral. E aqui ele fica subindo mais. Então, agora, nós prendemos naquela correntinha que eu fiz. Ponto baixíssimo. Lembrando que quanto mais apertado vocês fazem, menos perceptível fica a emenda. Uma corrente para virar e para subir. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar com o direito do ponto baixo aqui dentro da peça. Então, nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar e virar o trabalho. E seguir com ponto baixo. Em relação às diminuições, é como eu falei, você tem que ser perceptível a isso e ver quando vai ser necessária e quando não vai ser. Não existe uma regra para as diminuições. Nós precisamos que essa base, ela suba e não que ela caia. Principalmente nessa extensão aqui, aonde o pé acaba sendo menor e conforme você vai seguindo essa curvatura do próprio sapato, daqui, ó, mais ou menos, pra cá ele já vai subindo pro peito do pé. Então, principalmente nesse início, quanto mais rente, quanto mais baixo for a altura da parte de cima, melhor. Em relação ao caseado, gente, pra tirar uma dúvida aqui que talvez vocês tenham. A linha fina, no caseado, é necessário sim você trabalhar 2 pontos. Se você trabalhar um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, você vai ter o caseado aberto. E na hora que nós vamos vir com a primeira carreira de ponto baixo, vai ficar perceptível, vai ficar uns buraquinhos e talvez isso esteticamente não fique bonito. Então, sim, caseie com 2 pontos. E depois você pode colocar, né, fazer as diminuições pulando o ponto, se você aí achar que é necessário. Caso você vá trabalhar, como tem lá no meu canal, a bota em crochê, como é acrílico, foi feito com molê, que acaba sendo um fio mais grosso, aí sim, talvez não tenha necessidade
de colocar 2 pontos para cada caseado aqui, tendo talvez a necessidade de colocar um só. Então, como eu falei, vai muito da percepção, da sola que você tá trabalhando ou dos furos que você fez. É importante que se você for fazer os furos, você não faça muito próximo um do outro, para que um não acabe arrebentando o outro na hora de casear, de trabalhar o fio, enfim. Então, eu vou continuar essa carreira aqui de caseado. A próxima, como que ela funciona? Porque são 3. Então, a próxima funciona da seguinte forma: eu vou contornar aqui. Quando chegar aqui, eu prendo, subo uma corrente, e aí eu vou trabalhar com a frente do ponto baixo para a parte de fora da peça, fazendo o que nós fizemos aqui na primeira carreira. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou prender, subir e vir para cá. Terminando mais uma carreira, nós prendemos aqui bem apertado mesmo, com um ponto baixíssimo. Pode apertar, tá? Passamos e uma corrente para virar. Virou. Agora, nós vamos trabalhar com o ponto baixo aqui no direito da nossa peça. Então, vamos iniciar aqui e vamos fazer a última carreira de contorno dessa base da sandália. E aí, sim, nós vamos iniciar, posterior a isso, o peito do pé. Então, eu vou continuar essa carreira e no final mostro pra vocês. Bom, terminei aqui, eu ainda não emendei pra mostrar pra vocês, mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. A lateral, ela cai um pouquinho, então é normal. Ela não pode ficar toda aberta, ou seja, toda essa parte assim aberta. Essa parte tem que ficar pra cima, tá? Aqui é normal também ele entrar um pouquinho, então, tranquilo aqui. E aqui, novamente, ele vem subindo, cai pra lateral, e aqui no calcanhar, ele realmente fica pra dentro mesmo. Eu não tendo aqui trabalhado diminuições, mas ele acaba entrando. Então, essa é a estrutura que vocês vão encontrar. É claro que assim, como eu falei no início do vídeo, vai muito da anatomia do pé do qual você está trabalhando, o modelo de sapato que você está trabalhando, vai muito de percepção, e é aquilo, faça primeiro pra você, primeiro você vai fazer pra você entender como funciona, pra depois poder colocar à venda, fazer ou sob encomenda, enfim. Mas o ideal é que você sempre faça para você. Primeiro, qualquer modelinho que você queira fazer, queira inventar, faça sempre para você. Sempre com o caderno do lado, sempre anotando, porque depois você vai precisar repetir isso no outro pé, tá? Arremates. Se você já tiver algum arremate para fazer nessa parte, que é igual eu tenho esse fiozinho aqui, eu já recomendo que seja feito agora, porque depois que nós fecharmos aqui, vai ficar um pouquinho complicado de você fazer esses arremates. Então, se você vai fazer, já faz agora, eu não sei se vai colar a sola, como é que vai fazer, então, se tiver que fazer alguma coisa, já faça nesse momento. Então, assim, agora nós vamos subir o peito do pé. Então, vocês estão vendo que tem um pontinho aqui, e aqui é o início que eu comecei a subir essa carreira que eu estou finalizando. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, e aqui, aonde eu iniciei, eu vou fazer mais um ponto baixo, ignorando aquela correntinha que eu fiz de início. Então, eu ignoro ela e vou começar a subir direto no ponto baixo. Nós estamos numa curvinha aqui da frente do pé, nós vamos fazer ponto baixo até a próxima curva. Geralmente são de 8 até 10 pontos baixos. Então, vamos ver aqui, que eu já fiz 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 aqui, 9 e 10. Você vai olhar e você vai ter que usar ali aí a percepção para saber se esses dois estão no mesmo parâmetro, né? Ou seja, ele não pode, um lado não pode estar nem muito para cá, nem muito para cá. Eles têm que sempre estarem páreos um ao outro, sempre na mesma direção. Por quê? Porque depois nós vamos trabalhar carreira de ida e volta, prendendo nas laterais, e uma lateral não pode ficar torta, elas têm que ficar rentes, assim, similares, tá? Então, você vai olhando, se precisar pôr um pontinho a mais, segundo a sua percepção, você faça. Se você achar que não, tá tudo bem também. Eu vou colocar mais um aqui. E observar. Ver aqui se eu acho que está... Agora eu acho que sim. Se não tiver, gente, se vocês fizerem a próxima carreira e ver que ficou torto, é só desmanchar e refazer, tá? Então, não tem muito segredo além daquilo que a gente sempre faz aqui no crochê. Nesse ponto aqui, somente nesse, eu vou dar um ponto baixíssimo para eu poder virar, mas é só aqui no início dele, só nessa primeira carreira. Eu não vou mais trabalhar baixíssimo, é só para eu poder virar, para não marcar muito. Então, vou fazer um baixíssimo aqui. E aí, sim, eu viro. E sigo aqui ponto sobre ponto, onde tem ponto, eu vou colocar ponto. Então, vem aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. E vou seguir assim, ó, fazendo ponto baixo, até aqui onde eu comecei. E aí, eu já volto com vocês. Então, aqui, ó, eu cheguei nesse ponto baixo aqui, é o ponto que eu subi a carreira anterior. Então, agora, eu vou trabalhar um ponto baixo nele. Vou vir para o próximo, vou fazer mais um ponto baixo. Aperto bem, viro. E aí, ele vai estar assim, levantadinho. Então, como vocês observaram, eu fiz 2 pontos para cá. Quando eu chegar aqui no final, vou prender aqui e vou fazer mais 2 pontos para cá. Vou virar o trabalho, vou trabalhar até chegar nesse ponto aqui e faço mais 2 pontos para cá. Então, sempre vou trabalhar 2 pontos depois da onde eu comecei e terminei. Parece confuso, mas é, assim, questão só de fazer e entender. Bom, esse primeiríssimo aqui eu não vou trabalhar, eu vou para esse próximo aqui e ponto baixo. Caso vocês queiram fazer diminuições, eu sugiro que você não faça a diminuição laçando pontos, e sim pule pontos. Você pode pular um ponto que esteja mais apertadinho. Ó, por exemplo, aqui eu vou fazer esse e vou pular um aqui, ó, do centro. Vou vir para esse aqui. E aqui eu já tenho uma diminuição. A diminuição é necessária? Sim, ela é necessária, porque é ela que vai fazer com que você ajuste essa parte e qualquer outra aqui, até a subida do peito do pé, que nesse momento, aí sim, nós não vamos mais ter diminuições, a não ser que seja necessário. Por quê? Nós precisamos ajustar essa peça de forma que a pessoa calce, ela fique firme, não apertada a ponto de machucar, mas para que ela, quando for lacear, quando começar a lacear, laceie no formato do pé da pessoa que está usando. Então, aqui eu tenho mais um ponto, vou fazer. E aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque é bem complicado gravar com isso aqui, mas eu vou tentar. Bem aqui, vocês estão vendo que tem uma laçada aqui pra fora. Eu vou fazer um ponto por baixo dessa laçada. Primeiro, pra não marcar, não aparecer,
E segundo, para que esse ponto já me dê alcance para esse próximo aqui, porque esse ponto é onde eu trabalhei na carreira anterior. Então, eu preciso de um aqui para alcançar esse aqui. Então, eu vou por baixo. Se vocês não conseguirem ver, eu vou fazer aqui, não tem problema. Mas vocês fazendo, vocês vão identificar. Então, aqui tem essas duas laçadas, eu vou por baixo dessas laçadas aqui. Peraí, gente, que é difícil. Assim, na mesa é difícil, no colo eu acho muito mais fácil. Ó, puxei a laçada, faço um ponto baixo, dou uma ajustada, porque esse ponto ficou solto. E aí, sim, ó, eu já prendi ele aqui, ó, onde tá preso na carreira anterior, venho para os dois próximos pontos baixos. Então, vem, faz um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, você já observa que o que tava em pezinho já está deitando. 2 para esse lado. Vira o teu trabalho. Ele sempre vai ter essas laçadas, tá? Porque essa laçada é por conta dessa virada que a gente faz. Então, tem esse... Não sei se eu vou conseguir mostrar, vou tentar aproximar um pouquinho mais. Vai ter esse primeiro ponto aqui depois que você subiu, ó. Tem um aqui que é o que você subiu, esse próximo. Esse próximo aqui nós vamos pular. Então, já vem a diminuição, e assim vai ser até mais ou menos, chegar até aqui assim do peito do pé. Vou pular esse, vou vir direto para esse segundo ponto aqui. E faço um ponto baixo. Tá? Tirar o zoom. Ok, fiz o ponto baixo. E agora, eu vou seguir ponto baixo até aqui, chegando no final. Então, cheguei no final, eu vou ter uma laçada aqui, ó. E a volta dela. E essa volta nós precisamos ocultar também. Então, eu vou trabalhar nesse ponto aqui. E eu vou trabalhar nesse ponto aqui. E a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu preciso fazer um ponto aqui para poder alcançar os outros dois dessa lateral. Então, eu vou fazer o ponto aqui. E, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Tá vendo a laçada aqui? Eu vou ter que vir por baixo aqui, ó, onde tá a minha unha. Não é aqui, é aqui embaixo, quase pegando no ponto da carreira anterior. Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar. Colocar, então, por baixo. Não é esse, é esse aqui. E vou puxar um ponto baixo, bem justinho. E aí, vou vir, aqui é onde eu subi, então, vou vir nos outros dois. Venho um aqui, bem justo mesmo. Faço um ponto baixo. E venho para o próximo. Vou virar, e aí, a mesma coisa. Tenho aqui aonde eu subi, eu tenho esse próximo. Ó, então, aqui foi aonde eu subi, eu não trabalho. Vou pular esse, vou vir para o próximo aqui. Então, mais uma diminuição pulando, ó. E aí, aqui eu sigo o ponto baixo normal. Se necessário pular algum ponto aqui, para fazer alguma diminuição, olha o ponto que tá mais apertadinho, para que ele não marque que você fez a diminuição, e segue com ponto baixo. Ou seja, é uma diminuição em cada lateral de ida e volta, em cada carreira. Então, assim, eu diminuí nessa subida aqui, vai chegar nesse final, eu diminuí nessa subida, vai chegar nesse final, eu não vou diminuir. Eu só vou diminuir no retorno. Da mesma forma que eu não diminuí aqui no retorno, e sim na ida.
Então, novamente, tenho mais um ponto aqui. Aqui eu vou fazer embaixo da laçada. E já venho para esses dois pontos aqui. Então, um ponto baixo. E segundo ponto baixo. Tá? Então, vocês podem observar que ele já começa a descer. Virou. Vai pular esse primeiro que vocês vão ver, vão vir para o segundo. Bem justinho, bem apertado. Vocês vão dar continuidade na carreira de ponto baixo. Aqui enroscou o fio. Então, mais uma vez, cheguei no último aqui, de ponto baixo. Vou vir nesse daqui embaixo, na laçada. Peraí que esse aqui é ponto. Então, eu venho aqui, ó, embaixo, na última. Faço um ponto baixo. Faço outro ponto baixo aqui na base. E faço outro ponto baixo na base. E aí, ele começa a abaixar aqui. Aqui ele ainda vai ficar em pezinho, porque eu estou estruturando ele. Mas é assim que ele vai ficar. E aí, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou tecer agora, dessa forma, até chegar... Aqui tá o contorno, tá vendo a volta? Então, eu vou fazer isso provavelmente até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui... Como eu falei, é uma questão de percepção, porque pode mudar de um tamanho para outro, né, de calçado. Então, quando eu chegar aqui, eu já não vou mais trabalhar essas diminuições, ou seja, eu vou trabalhar aonde eu diminuiria. Então, aonde eu pularia o ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Claro que eu vou voltar aqui e mostrar para vocês, mas já para adiantar o processo de como ele vai ficar. Então, eu vou continuar as carreiras aqui e volto para mostrar o próximo passo para vocês. Bom, gente, então como vocês podem observar, ele vai aumentando. E até esse momento aqui, eu ainda estou fazendo as diminuições no início de cada carreira, como eu falei para vocês. Mais ou menos aqui, nessa carreira, eu parei com as diminuições aqui nessa parte. Então, em alguns momentos, eu precisei diminuir no início e no final. Em outros, apenas uma diminuição. Então, assim, diminuí aqui no início, supondo que eu comecei essa carreira. Aqui. Então, eu diminuí no início, venho aqui, faço mais uma diminuição, venho até aqui, faço outra diminuição e continuo na carreira de volta. A única diminuição é no início, quando nós pulamos o ponto e seguimos ponto sobre ponto. E seguindo assim, vocês podem observar que ele vai subindo. E é aquilo que eu falei para vocês, o importante é que ele fique firme no pé, mas não muito largo e nem justo a ponto de machucar. Então, por isso que eu recomendo que vocês façam primeiro para vocês, antes de fazer para outra pessoa, que não vai estar ali experimentando e vendo como que vai ficar. Então, só para vocês entenderem, quando vocês não precisarem mais de diminuir, ou pode ser também que vocês façam algumas carreiras do jeito que eu vou ensinar agora, e depois precise fazer alguma diminuição, porque às vezes pode ser que essa parte aqui de cima, ela abra muito, e aí não é o que vocês querem. Porque assim, seguindo a lógica, ele vai continuar abrindo aqui mesmo que eu faça as diminuições no início de cada carreira. Ele vai continuar abrindo, porém, às vezes, ele não abre o suficiente, levando em consideração a anatomia do pé, cada um tem um pé, né, diferente. Tem outras pessoas, algumas pessoas têm um pé estreito, outras mais achatados, outros mais largos, uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, enfim. Então, aí cada um seguindo a anatomia. Então, pode ser que seja necessário que você trabalhe os pontos que você estava acostumado a pular até aqui. E pode ser que não. Então, percepção e observe isso sempre. Então, caso você vai começar a trabalhar os pontos,
daquele jeito, então. Deixa eu só passar pra cá. Nós estávamos, até esse momento, pulando esse primeiríssimo ponto aqui, né? Esse aqui é o de subida. E esse aqui é o que nós estávamos pulando até então. Então, eu passo a tecer ponto baixo nele, tá? E a mesma coisa, vindo daqui até aqui. Quando chegar aqui, que eu vou subir, eu vou fazer também o ponto. E aí, aquela coisa da percepção. Se vocês sentirem que precisa diminuir ou pular para dar uma ajustada, para ficar melhor, vocês podem fazer também. Eu vou continuar essa carreira aqui, só para mostrar a próxima para vocês. E logo, logo, já chego aqui no detalhe que eu fiz, né, pro peito do pé, que eu já vou ensinar vocês. Então, aqui, ó, ao chegar ao final, mantém do mesmo jeito, trabalhando como trabalhou até agora. Aqui, nessa carreira, nessa parte, ela não tem, né? No final da carreira de ida, ela não tem diminuição, então, nós trabalhamos, prendemos com ponto baixo e vamos seguir aqui. Virou, como eu quero abrir um pouquinho a peça, o que que eu vou fazer? Novamente, esse ponto da subida não estava trabalhando, eu estava pulando esse primeiro e já vindo aqui para esse segundo. Neste caso, como eu quero abrir um pouco mais pro peito do pé, eu teço o ponto baixo nesse que eu estava pulando aqui. E assim, você abre a peça. Então, aquela coisa, gente, é muito de percepção. Pode ser que precise abrir de mais, pode ser que precise abrir de menos. É ajuste, na verdade, tá? Aqui, ó, vocês podem ver, colocando bem próximos, eu já estou, ó, colocando bem próximo mesmo. Já estou chegando aqui, faltam algumas carreiras, acredito que 4 carreiras, eu já vou entrar no detalhe aqui da peça. Então, eu vou fazer essas carreiras até chegar aqui para explicar para vocês esse ponto que, sim, ele é fácil, só que tem aqui uma outra coisa que a gente faz, que a gente continua, e eu vou ensinar isso para vocês também. Uma coisa também, antes que eu esqueça, que é muito importante que vocês saibam, tá? Essa parte, ela tem que ficar mais achatadinha no momento até, assim, terminar os dedos do pé ali. Quando você vê que você coloca os dedos do pé e ele cobre, é justamente o momento que ele começa a subir, que ele começa a fazer essa subida aqui e começa a alargar. Então, até aqui, esse momento, ele tá cobrindo até para baixo ali, né, dos dedos do pé, ali onde nós não vemos mais nem as dobrinhas, né, essas partezinhas assim do dedo do pé, tá? Então, só para vocês saberem que até aqui ele tá cobrindo. Então, obviamente, que vocês vão cobrir, vão fazer essa parte aqui até o tanto que vocês querem cobrir no sapato de vocês. Aqui, eu quis fazer um pouquinho acima do peito do pé, ele não tá muito, pode ver que a volta, ela tá aqui, ó. Então, ele tá, antes da volta eu termino, mas vocês podem cobrir tudo, podem fazer um sapato fechado, enfim, fica a critério de vocês. Vou continuar aqui e já volto. Bom, gente, aqui então já subi o suficiente para o tamanho que eu preciso, que eu tô parando bem nessa curvinha aqui, mas como eu falei, eu poderia fazer maior, um pouquinho menor, enfim, é questão mais de gosto mesmo. Pode, tá? Um detalhe importante. Pode acontecer de você fazer e você ter uma quantidade de carreiras e fazer outro e ter uma quantidade maior ou menor de carreiras, mas dando o mesmo tamanho. Não se preocupe quanto a isso, porque isso se deve, às vezes, à questão da quantidade de furos que você pode fazer aí no caso da sola de chinelo, por exemplo, você acabar fazendo mais furos em um ou menos furos em outro. E aqui, nesses furadinhos aqui também já de fábrica, digamos assim, também pode acontecer essa divergência. Então, você sempre vai medindo e observando
se está tudo ok. Outra coisa também, como vocês viram na base, eu sempre fui trabalhando carreiras no sentido contrário à anterior. Então, para eu finalizar agora, eu vou vir com uma carreira de crochê filé, vou terminar e vou voltar com uma carreira de ponto baixo. Por quê? Porque aqui, a hora que eu terminar essa carreira de ponto baixo, eu vou contornar mais uma aqui em volta, finalizando aqui, para eu subir mais uma carreira da base aqui. E isso é muito pessoal, porque assim, ó, essa minha última carreira, ela está nesse sentido pra cá, mas eu quero manter o efeito. Então, eu preciso terminar a carreira aqui para eu já continuar direto. Mais uma vez, isso é uma questão mais pessoal do que, na verdade, vocês serem obrigados a seguir o que eu estou ensinando aqui. Bom, então, aqui eu já fiz, ó, 2 pontos. O que eu vou fazer agora? Eu vou laçar direto aqui. Vou pular esse primeiro ponto, vou vir para o segundo e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular um da base, vou para o próximo ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um da base e vou para o próximo, tá? Então, nosso famoso crochê filé nessa carreira aqui para dar um detalhe. Eu vou tecer até o final e já retorno. E aí, quando você chegar no seu último ponto, a única coisa que você vai fazer é uma corrente. Se for o caso, aqui para mim dá uma corrente, porque eu faria um ponto aqui, então eu tenho uma corrente. Vou pular aqui esse primeiro e no segundo eu vou prender fazendo um ponto baixo. Vou virar e vou fazer a última carreira de contorno em ponto baixo. Então, no espaço, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo. E assim, nós contornamos essa carreira aqui. Então, sem segredos aqui. Eu vou contornar e já retorno. Então, ok, chegada aqui no último ponto. Eu vou vir aqui, pulo um da base, já venho para o segundo, porque eu tenho uma altura aqui, então eu preciso pular. E aí, vou contornar ponto baixo, com ponto baixo. Vou começar a contornar direto já. Mais uma carreira de contorno aqui para fazer a base. Então, eu vou aqui seguir até chegar aqui onde eu vou arrematar o fio. Bom, então, chegamos ao final. Nós vamos prender com um baixíssimo aqui. Prende bem justinho para não deixar os pontos muito abertos. Já pode cortar o teu fio e reservar aqui um espaço. Se caso acontecer de repente, você precisar, né, não sei, desmanchar alguma coisa assim, deixa aí na reserva. Aí eu nunca arremato na hora, eu sempre deixo na reserva, porque às vezes pode acontecer da gente ter que desmanchar e refazer. Bom, vamos à parte aqui do calcanhar. A parte do calcanhar, gente, também é opcional, é um modelinho que eu vou fazer aqui, é um modelo que eu acertei com a Ju. Caso vocês queiram ou tenham facilidade de achar aquele modelinho que a gente costura ou que a gente acaba colando com cola de contato, que lembra um couro sintético, aquele outro material, vocês podem colocar também, não tem problema, vocês podem fazer. Aqui a gente optou pelo crochê mesmo, então o modelinho feito, ele começa bem aqui na frente e vai diminuindo até chegar assim mais ou menos um pouco abaixo do ossinho do tornozelo e para trás do ossinho do tornozelo, para vocês terem uma ideia de como
ele vai ficar. Então, é essa parte que eu vou ensinar agora pra vocês, mas ela é super simples. Então, novamente, nós vamos nos orientar por onde que nós fizemos a última carreira para iniciar o trabalho. Nesse caso, o sentido do meu ponto, ele está pra cá. Então, eu vou virar e vou trabalhar, vou colocar o fio, né? Só vou colocar aqui pra colocar. Vou colocar o fio nesse sentido e começar a trabalhar daqui pra cá, daqui pra cá, com diminuição no início e no final. Carreira sim, carreira não, carreira sim, carreira não. Bom, então aqui, eu vou definir o espaço que eu quero para iniciar aqui o calcanhar e o tanto que ele vai cobrir do mesmo. Lá no outro, eu defini a partir do último caseado aqui que eu vim nesse sentido aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No oitavo, eu vou colocar o fio. E aí, a mesma coisa lá do outro lado também terá esse espaçamento de 8 casas. Então, aqui, ó, eu fiz 2 correntinhas, eu subo com 2, dependendo, às vezes eu subo com uma só, enfim, é mais opcional da artesã mesmo. E já venho escondendo esse fio para fazer o arremate posterior. Então, venho colocando ponto baixo. É importante o ajuste, mas não muito. Então, vou conduzir aqui até chegar lá do outro lado, onde eu vou fazer a conta novamente e vou parar no oitavo lá, caseado. Aqui, eu faço uma corrente para subir, já terminei, já contei os pontos tudo certinho. Viro e sigo ponto sobre ponto. Na próxima carreira, eu já inicio fazendo uma diminuição no início e no final, carreira sim, carreira não. Como eu falei para vocês, essa parte aqui de trás, ela vai até ali, a altura do ossinho do tornozelo. Então, vocês podem fazer maior, podem fazer menor, fica a critério para quem está fazendo. Nesse caso aqui, né, daquele primeiro que eu fiz, foram 14 carreiras em ponto baixo para dar a altura. Aí, talvez vocês estejam se perguntando aí, para ir mais rápido o processo, se pode fazer com ponto alto. Pode, mas assim, eu não recomendo, porque o ponto baixo, você estrutura mais a peça, então ele vai lacear um pouco menos. Já o ponto alto, por ter mais laçadas, ele vai, assim, ele pode ceder um pouco mais, e aí não fica bacana. Aí é uma sugestão aí, façam a amostra de vocês, verifiquem como que fica, e se vocês gostarem, façam. Outra coisa, diminuição. Eu sugiro que elas sejam feitas na carreira do direito do ponto baixo. Então, por exemplo, aqui eu estou com o direito no avesso da peça. Então, o direito no direito da peça, ou seja, com o ponto baixo, agora virada aqui para fora. Vou subir uma corrente, vou laçar. E aqui eu vou pegar uma laçada. Opa, aqui eu pego, sem laçada, gente, um ponto, mais um ponto e fecho tudo junto. Quanto mais apertado e mais juntinho, melhor. Sigo fazendo ponto baixo até chegar ali nos últimos pontos, aonde eu farei mais uma diminuição. E ao terminar a altura, não cortem o fio de vocês. Mantenham aí, porque terminando aqui o calcanhar, nós já vamos fazer aquela abinha para prender com o botão. Então, aqui eu cheguei, ó, 1, 2, e a correntinha que eu subi,
Então, esse aqui eu pego, faço a laçada, deixo na agulha. No próximo, ponho a laçada, deixo na agulha, fecho tudo junto e faço um ponto baixo lá na correntinha. Então, as diminuições que eu estou fazendo são dessa forma. E aí, aquela coisa, subo essa carreira, volto sem diminuição. Na próxima, diminuo. E assim, até conseguir a altura. Vocês podem olhar aí e falar, nossa, mas essa parte tá muito pra dentro e tal. É normal. Por quê? É aquela coisa que eu falei. A gente faz um pouquinho mais apertado para que ele se molde ao pé posterior, né? Quando a gente calçar, que ele se molde ao pé e não laceie demais aí, não dando aquela folga e de repente sair do pé da pessoa, né? Enfim, sair do pé ainda é vantagem. Mas é isso. Então, normal ele encurvar pra dentro. Eu vou seguir aqui e volto pra ensinar a fazer aí essa aba aqui, que é onde nós vamos colocar o botão e ajustar se for necessário. Bom, então aqui fiz as 14 carreiras do calcanhar, só que nesse caso aqui, vou mostrar dois exemplos aqui. Esse caso, ele parou do lado que eu não quero que ele fique, ou seja, eu quero que a aba venha daqui para prender com o botão do lado externo, né, lá de fora do sapato. Igual ficou esse aqui. Esse aqui, ele já parou desse lado mesmo, da parte de dentro, então eu só fiz a abinha que eu vou ensinar vocês agora, coloco o botão aqui e prende. Então, aqui, ok. Nesse outro pé aqui, não deu certo. Então, eu vou ter que cortar o fio e emendar desse lado aqui. Porém, como em um você vai fazer, em outro não, eu vou ensinar aqui pra vocês como que vocês vão fazer desse lado e desse lado aqui também. Lembrando que existem outras formas também. Você pode fazer de amarrar, não precisa ser com botão. Aí, nesse caso, você vai fazer 2 tiras, 2 cordões, para que você possa amarrar. Enfim, você pode utilizar aí para fechar a forma que você preferir. Bom, com o fio aqui, já na agulha, você sobe 1, 2 e 3 correntes. Laçou. Você vai pular essa primeira aqui, vai vir na segunda. Não sei se dá pra ver, mas você vai ter aqui, ó, 2 pontos baixos. Então, você tem esse aqui que foi que você subiu, e aí você vem pra esse aqui. E nesse aqui, você vai fazer um ponto alto. Vai fazer mais 1, 2, 3 correntes. Vai virar, vai pegar na cabeça, que é da terceira corrente. Você vai pegar na terceira corrente e vai fazer um ponto alto. Vai fazer mais 1, 2 e 3 correntes. Vai virar, e a mesma coisa, na terceira corrente, um ponto alto. Desse jeito. E aí, ele já fica o espaço para o botão. Então, isso se o seu fio terminar aqui, você continua. Caso não termine igual o meu aqui, não tem problema. Você corta, faz um nozinho aqui, só pra prender e não desmanchar. E aí, a mesma coisa. Você vem no primeiro aqui, coloca o fio. E começa 1, 2 e 3 correntes. A mesma coisa, você está nesse daqui, você vem pra carreira de baixo, pega, eu gosto de pegar com 2 laçadas, eu acho que fica melhor. Aí, você pega, prende aqui fazendo um ponto alto. Sobe 1, 2 e 3, vira,
na terceira corrente, coloca a agulha e faz um ponto alto. Faz mais uma, duas, três correntes. Laçou, virou na terceira corrente que você subiu da carreira anterior, faça um ponto alto. E aí, você vai fazer que tamanho? Então, assim, a Ju, ela me passou 22 centímetros do tornozelo dela. Então, esse cordão que eu fiz aqui, claro que ele é um pouquinho maior. Por quê? De repente, eu faço na medida certinha e ela mal vai conseguir prender no 1. Então, é importante que a gente deixe os espaços. Uma margem, assim, de segurança. Então, como vocês podem ver, ó, ele abre aqui. Então, cada ponto alto que nós fazemos aqui é uma casinha de botão, ou seja, ela vai poder usar qualquer um desses para regular. Como ela me passou 22 centímetros, eu calculo que no mínimo ela vai fazer aqui no segundo, que a gente também tem que deixar uma abinha após o botão. Então, 22 centímetros. Fiz aqui, ó, você dividir, ó, 11,5 cada lado. Ou seja, eu fiz aqui um a mais, na verdade, porque se eu quisesse fazer na reta ali, na risca, eu teria feito ele terminado aqui. Só que eu fiz mais uma casinha. Porque às vezes tem gente que gosta de mais ajustado, tem gente que não gosta. E o que que acontece? Isso aqui, uma hora ele vai começar a ceder, normal, é algodão, ele vai ceder. Então, aqui ela tem ainda as opções de usar outras casinhas também. Então, você pode tomar como referência a circunferência do tornozelo da pessoa. Mas caso você não tenha, aqui eu tenho, né, porque eu vim diminuindo, ó, eu tenho 10 centímetros, ou seja, já é metade, quase metade, na verdade, da circunferência do tornozelo dela. Ou seja, é só eu fazer uma faixa com uma outra metade, faz um pouquinho maior para você ter uma margem de segurança, e aí não tem erro na hora de você confeccionar aqui, nesse caso, para prender com um botão. Se você vai amarrar, aí você pode fazer aí 15, 18 centímetros, depende do tamanho para quem você está tecendo. Às vezes é uma criança, não vai precisar tanto. Então, dá sempre observando aí, tendo aquela questão da percepção. Bom, eu vou terminar essa parte aqui que eu vou fazer, agora eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras que tem nessa, e aí já volto para mostrar o contorno para vocês. Bom, então, fiz aqui, são 14 carreirinhas, eu já posso cortar o fio. E arrematar. Eu uso muita cola pano pra colar essas partezinhas e tudo mais. Então, depois que eu terminar a carreira de contorno, eu já vou vir trabalhando aqui pra esconder, né? Pra colar esses fios aqui. Bom, então voltamos nessa parte aqui, onde eu vou puxar o fio. Vou caminhar ele por alguns pontos, como eu falei, para poder esconder ele. E aí, eu vou começar a carreira de contorno. E é a mesma coisa, uma carreira de contorno simples em ponto baixo. Você pode escolher qualquer ponto para começar, qualquer ponto. Eu gosto de vir aqui por dentro, né, na parte interna do sapato. Então, vou pegar esse primeiro aqui, ó, esse pontinho aqui da voltinha. E com o fio charme, vou na carreira, vou com ponto baixo no direito pra mim. Coloco o fio. Quando eu vou colocar, sempre assim começo com duas, porque geralmente
essa primeira correntinha, ela entra bem, então depois não acaba não tendo altura para prender. E aí, bem simples, gente, vem escondendo fio e fazendo o ponto baixo. Vou contornar até chegar aqui na corrente, aqui na nossa abinha, para eu mostrar para vocês como que faz essa parte, tá? Ah, outra coisa, aqui não tem dúvidas, tá? Pode, nesse caso aqui, nesses cantinhos, você pode colocar o ponto. Ó, aqui eu vou colocar um ponto, deixa eu aproximar. Ó, aqui eu vou colocar um ponto, posso colocar outro ponto aqui, tá? Nessa carreira de contorno. E desse lado aqui, a mesma coisa, vou voltar, vou colocar um ponto aqui, outro aqui e outro aqui. E aqui eu vou só seguir o contorno mesmo. Bom, então fiz aqui o contorno, eu vim já escondendo alguns fios e depois é só eu colar, esperar secar e arrematar. Nessa voltinha aqui, que foi onde eu arrematei, ó, o fio tá até aqui, eu fiz 2 pontos baixos para poder fazer essa voltinha aqui. E aí, cheguei no ponto da aba. E aqui eu vou colocar, para cada ponto alto, 2 pontos baixos. Eu, geralmente, coloco no ponto mesmo, tá? Eu coloco bem dentro do ponto, porque eu acho que fica mais bonito. Mas cada artesã tem um jeito de fazer, então você faça aí do seu jeito, o jeito que você acha que vai ficar melhor para você, que você gosta mais, e faz do seu jeitinho. Pri, eu posso pegar por dentro do espaço, que no ponto, às vezes, fica meio complicado. Então, gente, se for o caso, use até uma agulha mais fina, mas eu sugiro deixar livre, não colocar crochê nas casinhas aqui, porque pode ser que abra muito, pode ser que fique complicado para colocar o botão, mas, mais uma vez, faz aí do seu jeito e vê o que você gosta e o que você acha melhor, tá? Então, aqui eu já cheguei, não sei se vai dar pra ver, mas ó, o fiozinho do nó, que eu terminei a carreira, eu já trouxe ele pra esse lado. Então, aqui eu tenho um ponto, eu vou fazer 2 nele. Vou vir para o próximo, eu vou fazer também 2 pontos baixos. E aí, sigo um ponto baixo aqui, agora até o final. E aí, ele fica assim, ó, redondinho. Então, agora, vou continuar toda essa parte, descer para arrematar aqui. Bom, terminado o contorno. Venho aqui na primeira, né, eu fiz aqui uma corrente, a segunda, então, prendo na segunda. Ponto baixíssimo. Aquela apertadinha, corto o fio. E aí, pronto. Só esconder o fio e fazer os arremates aqui dele. Eu não estou achando aqui. Pronto, agora foi. Ó, prontinho. E agora vamos aos botões. Bom, um botão ideal é que ele não seja, né, muito grande, por conta da casinha que nós deixamos aqui. Então, ele tem esse tamanhinho aqui. Fazer a ponta do meu dedo. Você pode fazer 2 coisas. Você pode colocar 2 botões, porque daí a pessoa ajusta com um aqui e outro aqui mais para baixo. Então, você pode colocar um aqui nessa parte, ou você pode colocar ele mais para baixo, ou você pode colocar ele
mas, ou 2, no caso. Enfim, fica a critério aí, para quem você vai fazer também, tá? E colocar o botão é super simples, né? Vou cortar aqui um pedaço de fio charme mesmo. E aí, você vai escolher aonde você quer colocar, né, o botão. Então, você conte as carreiras, faça tudo certinho da onde você quer aqui. Selecionou o local do botão, vem e pega. Passa a agulha. E aí, você pode fazer do jeito que você gosta, cruzado, enfim. Daí, pronto, botão aqui, ó, colocado. Só amarrar aqui atrás. E vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço o acabamento. Eu venho com a cola pano, né, que já tá bem... Venho com ela, e lá dentro do ponto, bem dentro do ponto mesmo, não sei se vai dar pra vocês verem, vou tirar um pouco do brilho. Ó, bem lá dentro do ponto, vocês vão ver que tem um buraquinho, você coloca a cola pano ali, passa, e aí você dá uma leve pressionada, eu geralmente coloco em cima também. Dá uma leve pressionada, eu puxo para que a parte que tem com a cola, ela venha um pouquinho para que ela deslize. E aí, só aguardar a secagem. No sol, nem tá calor hoje aqui, uns 10, 15 minutos já é suficiente para ele dar aquela secada, para eu cortar. Mas não quer dizer que, né, tá seco, seco, porque a cola pano leva 72 horas para secagem total. Bom, gente, então, eu aqui vou terminar os arremates, cortar todos os fios, colar tudo certinho, finalizar aqui o botãozinho, tudo. Mas, basicamente, o tutorial é esse. O sapatinho aqui já está pronto. Um super beijo e até mais!